Filmes de zumbi costumam prometer uma montanha-russa de emoções pra ficar no clichê, mas e quando o verdadeiro terror não está nos mortos-vivos, mas na verdade está na mente de quem ainda tá respirando? É exatamente essa a sensação que lá fora, o filme que tá na Netflix a partir de hoje, tenta explorar, ao tentar transportar a gente pra uma Filipinas tomada pelo caos e tenta colocar na gente também o drama humano no centro dessa história. Será que a luta contra os zumbis é suficiente para manter você preso na tela? Ou as complicações familiares e a paranoia acabam roubando a cena? Lá fora começa com uma premissa intrigante e familiar para os fãs do gênero. Uma família tenta sobreviver a um apocalipse zumbi refugiando-se na casa de infância do patriarca, o Francis. Interpretado por Sid Lucero, Francis é um homem que a gente pode categorizar ele como um homem atormentado pelo passado e pela relação complicada com a sua esposa, a Iris, que é interpretada pela Beauty Gonzalez, e também os seus dois filhos, Josh e Lucas. O relacionamento já está em crise e o caos zumbi apenas intensifica essa tensão. O filme tenta equilibrar a ameaça dos mortos-vivos com o drama familiar, mas será que consegue? É isso aí que a gente vai analisar aqui agora. O que lá fora traz de diferente é justamente tentar misturar essa história de apocalipse com um drama psicológico profundo. O Francis não enfrenta só os horrores dos zumbis, mas também os traumas de uma infância que foi marcada por abusos e por uma relação bastante complicada com o seu próprio passado, que na verdade aqui é colocado como seu pai. Esses flashbacks que o filme mostra revelam um passado sombrio que molda suas decisões no presente, deixando cada vez mais instável à medida que a situação vai se deteriorando. O filme nos faz questionar até que ponto a verdadeira ameaça está lá fora ou se ela se esconde dentro da mente perturbada do Francis. Enquanto a premissa sugere uma intensa batalha contra as hordas de mortos-vivos, o filme lá fora acaba se inclinando mais para um drama familiar, o que pode ser tanto a sua força quanto a sua fraqueza. A narrativa se concentra tanto na deterioração psicológica do Francis e no relacionamento tenso que ele tem com a esposa, que em certos momentos você que está assistindo o filme, acaba se esquecendo que eles estão no meio de um apocalipse zumbi. Essa escolha narrativa cria uma desconexão, fazendo com que o foco no perigo real dos zumbis pareça mais uma desculpa para poder explorar os conflitos internos dessa família. Uma das inovações mais interessantes desse filme é a maneira como os zumbis são apresentados. Diferente do que a gente está acostumado, essas criaturas têm uma peculiaridade. Elas conseguem falar, mas elas repetem as suas últimas palavras antes de morrerem. Então os zumbis lá estão aparecendo, daqui a pouco aparece alguém falando desculpe o tempo todo, ou passaporte, por favor. São palavras, são frases que são ditas incessantemente, dando um tom macabro e de certa forma até poético para esses monstros que ficam vagando pelo filme. É um detalhe bastante sutil, mas bastante eficaz também, e que adiciona uma camada extra de desconforto à experiência. No entanto, mesmo com essa novidade interessante, eu tenho que dizer pra você que é a única. Lá fora, não escapa de algumas falhas. A maior crítica que a gente tem a esse filme está no ritmo dele, que se arrasta por 142 minutos, perdendo a intensidade e a urgência que um thriller apocalíptico deveria ter. Em vez de uma trama apertada e cheia de ação, a gente é levado a uma narrativa muito lenta e muitas vezes repetitiva, onde os conflitos pessoais do Francis e de suas suspeitas sobre a sua esposa, Iris, acabam dominando a cena mais do que deveria. Isso acaba transformando o apocalipse zumbi que o filme traz pra gente quase em um pano de fundo para um drama familiar. O Francis é, sem dúvida, o foco central de lá fora, mas a sua paranoia crescente e a desconfiança em relação a Iris e aos outros personagens acaba tomando uma proporção muito exagerada. A obsessão dele em controlar tudo à sua volta, enquanto o mundo está desmoronando literalmente, faz com que os zumbis pareçam apenas uma distração, em vez de uma ameaça real. Esse foco excessivo nos conflitos internos da família desvia a atenção do que poderia ser um thriller apocalíptico envolvente e transforma o filme em um estudo de personagem que por muitas vezes não parece se encaixar no gênero que ele é proposto. Embora o diretor Carlo Ledesma tenha tentado trazer uma coisa diferente para o gênero zumbi, fazendo essa mistura de gêneros, na verdade, o equilíbrio entre o drama psicológico e o terror apocalíptico acaba se perdendo no meio do caminho. A promessa de um thriller cheio de adrenalina acaba se dissolvendo em meio a diálogos muito longos e cenas que exploram mais o conflito emocional do Francis, deixando o público querendo mais ação e menos discussão. É evidente que a intenção era criar uma experiência imersiva e introspectiva, mas o filme acaba não atingindo todo o seu potencial.
Para quem estava esperando um filme de zumbi tradicional, lá fora pode ser uma decepção. As criaturas estão lá e elas são interessantes, mas elas não são o verdadeiro foco dessa história. Em vez disso, a gente vê uma família despedaçada por traumas, mentiras e suspeitas, tentando encontrar um resquício de normalidade em um mundo que já não faz mais sentido. Se você gosta de filmes que exploram o lado psicológico dos personagens, talvez essa abordagem mais lenta e mais dramática seja o seu estilo. Mas se você está procurando uma ação desenfreada como os outros filmes de zumbi que a gente está acostumado, né? Lá fora pode deixar muito a desejar. No fim das contas, esse filme é um filme que divide opiniões. Ele tem a ousadia de mesclar drama familiar com apocalipse zumbi e isso é louvável, mas ao fazer isso, ele corre o risco de não agradar completamente a nenhum dos públicos. Apesar das boas atuações e da ideia que é realmente interessante, né, dos zumbis falantes, como a gente comentou aqui, a execução deixou muito a desejar, especialmente no ritmo, que é uma coisa que é arrastada, e esse foco desproporcional nos conflitos internos do Francis, ao invés de focar no que está acontecendo em volta dele. É, portanto, uma experiência que pede paciência e disposição para mergulhar mais nas emoções humanas do que no puro horror zumbi. Gostou desse vídeo? Por favor, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente e ajude os 5 Tons a chegar a mais pessoas. Um abraço para você que chegou até aqui e a gente se vê.